A reunião com o Inspetor-Geral da Educação marcou esta semana. Neste encontro, a FNE quis fazer saber que defende uma avaliação eficaz como forma de garantir um sistema educativo de qualidade. Mas esclareceu também, junto do inspetor, que se opõe à norma que prevê que os professores funcionem como instrutores em caso de processos disciplinares. A FNE reuniu esta semana com o Inspetor-Geral da Educação e Ciência e tivemos a oportunidade de aí debater aquilo que é a perspectiva que a FNE tem relativamente ao papel e à importância da inspeção e também ouvir da parte do Inspetor-Geral e da Subinspetora-Geral a sua apreciação relativamente ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por esta entidade. Nós consideramos que a Inspeção-Geral da Educação é um elemento básico e estruturante e que deve contribuir pela sua ação pedagógica, pela sua ação formativa, pela sua ação também disciplinar, que também tem de existir, no sentido de termos um sistema educativo de qualidade e em que todas as unidades que constituem o sistema educativo e todas as pessoas e todos os recursos humanos que estão na educação respeitam as normas e as normas estão a ser cumpridas no sentido de que o sistema esteja próximo das crianças e esteja a responder a uma oferta educativa de qualidade. E, portanto, nós somos inteiramente favoráveis a uma inspeção reconhecida, valorizada, dignificada, com quadros em número suficiente para garantirem o acompanhamento daquilo que são toda a variedade de funcionamento do sistema educativo e todas as dimensões em que a inspeção tem de funcionar. Tivemos a oportunidade de, à Inspeção-Geral de Educação, repetir aquilo que já dissemos mais do que uma vez ao Ministério da Educação. Não aceitamos que se mantenha a norma de que nas instruções de processos disciplinares a professores, os respectivos instrutores sejam também professores. Achamos que esta é uma situação de muito difícil gestão no domínio pessoal, do domínio ético, e sempre manifestamos a nossa total discordância, a nossa oposição a esta metodologia que está inscrita no Estatuto da Carreira Docente e que impõe que sejam os professores a instruírem os processos disciplinares relativos aos seus colegas. Isto deve ser mudado, insistimos muito junto da inspeção para que também a inspeção possa promover junto do Ministério da Educação a alteração da legislação nesta matéria. Mas há outros domínios em que a inspeção é importante e nós consideramos, por exemplo, que a área da avaliação externa das escolas deve constituir um elemento de referência e em que a inspeção deve atuar numa atitude formativa, colaborante, dialogante, cordial com as direções das escolas, com os conselhos pedagógicos, com os conselhos gerais, com os professores, com os trabalhadores não docentes, no sentido de os ajudar a superar as dificuldades que forem encontradas. A avaliação externa das escolas não pode servir, nem tem servido, nem deverá nunca consistir numa metodologia de procurar encontrar aquilo que é de negativo e sublinhar aquilo que é de negativo. É evidente que deve haver nas escolas, em cada uma delas pode haver um ou outro ponto negativo. Para além de se sublinharem aquilo que são os pontos fortes de trabalho das escolas, a inspeção deve também registar e anotar e trabalhar com as escolas aquilo que forem fatores menos positivos de funcionamento das escolas. E ajudar as escolas a superar aquilo que são as dificuldades que são detectadas. Outro aspecto que nós referimos na reunião com a inspeção foi do respeito pela autonomia e pela flexibilidade de soluções que as escolas devem poder tomar no quadro da sua autonomia em resposta àquilo que são os contextos educativos próprios. E achamos que a inspeção não deve atuar de uma forma rígida, uniforme e vendo estritamente apenas o normativo burocrático. E que a inspeção deve atuar tendo em linha de conta aquilo que são as necessidades que em cada escola se registaram e que tiveram como necessidade de ter uma atuação conforme à legislação, é evidente, mas certamente diferente da de outras escolas. E a inspeção não pode servir para normalizar, para fazer com que todas sejam iguais.
a Inspeção tem de atuar no sentido de respeitar a autonomia das escolas, tem de fazer com que as escolas sintam que a Inspeção é um elemento de apoio favorecedor da melhoria da qualidade das escolas, que a Inspeção é um elemento de apoio para que as escolas funcionem. Foi este o quadro geral da reunião que tivemos esta semana com a Inspeção-Geral da Educação, que consideramos muito cordial, muito útil e muito proveitosa, e certamente que no futuro não deixaremos de, com a Inspeção, refletir sobre como é que todos podemos contribuir para um melhor sistema educativo.